Boa noite, meus irmãos, graça e a paz do Senhor. Estou um pouquinho rouco aqui, a ressaca da Connection, né? Quem não veio perdeu, viu? Foi bênção do Senhor, muito bom mesmo. Meus queridos, você já percebeu como hoje em dia, sobretudo, as pessoas têm medo de compromisso? É como se o amor fosse uma espécie de emoção que vem e vai, e não uma aliança permanente. Eu assisti um filme esses dias, por sinal, muito bom pela proposta do filme, que é chamado A História de um Casamento. Está na Netflix, quem quiser assistir. É interpretada pela Scarlett Johansson. E é um filme que, no início, como eu não conhecia muito bem a história do filme, o início nos pega assim, sabe? O início é muito bonito. No início, passa cenas da vida deles, com o filho e entre eles, e como se eles estivessem lendo uma carta de carinho, uma carta de admiração mútua. Então, a cena mostra ela falando sobre tudo aquilo que ela admira nele, tudo aquilo que chamou a atenção nele, como ela se apaixonou, suas qualidades, os gestos, de como ele resolve as questões do cotidiano, de como ele a faz ser uma pessoa melhor, e do mesmo jeito ele. Só que, no sexto minuto do filme, a gente descobre que, na verdade, essas cartas foram escritas como um exercício passado pelo terapeuta, porque eles estavam em processo de divórcio. Então, o filme inteiro vai ser demonstrado esse processo de divórcio, essa briga judicial entre advogados, aquilo que inicialmente, pelo menos era aquilo que propunha o terapeuta, né? Fosse uma separação respeitosa e humana. A gente vai percebendo que isso, infelizmente, não acontece. E quando eles estão ali no terapeuta, depois que passa a cena da carta lida, que nunca foi lida, na verdade, ela se recusa, a Nicole, ela se recusa a ler essa carta em voz alta. Ela diz: eu não gostei daquilo que eu escrevi, então eu não vou ler. Logo, ele também se sente inibido e não lê essa carta. O amor que um dia uniu aquele casal, agora estava sendo colocado numa sala de advogados, dividido numa guerra pela guarda do filho, envolvendo dinheiro, muitas mágoas. Eles deixaram o ego falar muito mais alto do que a aliança. E o filme é um retrato fiel da cultura que nós vivemos. Casamentos que começam com paixão, com amor, mas terminam em falta de entrega. Os votos que foram feitos no altar se tornam extremamente frágeis diante das crises. O que era até que a morte nos separe, ele vira agora então, até que eu não me sinta mais feliz. Mas o casamento, meus queridos, segundo Deus, é muito mais do que um contrato de conveniência. Ele é uma aliança sagrada. Ele é uma aliança que reflete o amor de Cristo pela igreja. Ele é um compromisso que permanece mesmo quando o outro não corresponde. Porque esse compromisso foi firmado não apenas diante de homens, mas diante do Senhor. É um compromisso que envolve graça, perdão, sacrifício e fidelidade. Nós iniciamos há 15 dias atrás a nossa nova série de mensagens: Família, Construção Divina, Desconstrução Humana. E naquela ocasião nós falamos sobre as ameaças à família cristã. Mas hoje nós vamos então voltar à palavra novamente, porque ela será, como sempre é, a nossa base para redescobrir o que é o casamento bíblico. Não o casamento da cultura do descarte, mas o casamento como Deus fez. Não apenas projetou. A gente às vezes costuma dizer família projeto de Deus, mas na verdade não é só um projeto, né? É uma realização de Deus. Nós vamos perceber isso, que o casamento é uma aliança de amor que espelha o evangelho do nosso Salvador. Então nós vamos falar hoje com o tema o casamento segundo Deus. Diz assim a palavra de Deus lá em Efésios capítulo 5, verso
25 a 27, e vamos ler o verso 31 e 32. Efésios, está aí na tela. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem manchas, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. 31. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Senhor Deus, gracioso Pai, que o Senhor possa, Senhor, falar aos nossos corações. Tu possas me usar, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, apesar de quem eu sou. Mas que o Senhor fale profundamente aos nossos corações essa noite, nos instruindo segundo a Tua palavra, para que a gente entenda qual o Teu propósito, qual o modelo de casamento devemos seguir, Senhor, e assim colocarmos em prática em nossas vidas. Assim nós te pedimos e nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém. Nós vivemos em tempos em que o casamento segundo Deus, ele está sendo desconstruído, diante dos nossos olhos, o que é absurdo, porque não há uma tentativa apenas de desconstruir somente a ideia de casamento, mas, pasmem, a ideia do que é ser casal. Deus do céu. Os termos, eles têm sido sequestrados e ressignificados. Porque se você perguntar, naturalmente, a qualquer pessoa sã, eu não tenho vergonha de dizer sã, o que é um casal, ela vai dizer, casal é um homem e uma mulher. Qualquer pessoa sã chega a essa conclusão. Uma criança da mais tenra idade entende que casal é um homem e uma mulher. Mas aquela turma que nós falamos no sermão anterior, né, da ideologia do gênero, esse movimento woke, essa galera toda, tem tentado nos fazer engolir a suposta verdade, ou seja, a mentira, de que um casal pode ser formado por dois homens, por duas mulheres. Que loucura, meus irmãos. Inadmissível. Casal é homem e mulher. E uma mentira dita 1000 vezes não se torna verdade. Se eu acordar e dizer todo dia, eu sou o rei da Inglaterra, eu sou o rei da Inglaterra, eu vou me transformar no rei da Inglaterra? Não vai, óbvio. Então, uma mentira dita 1000 vezes, milhões, milhares de vezes, não pode se tornar uma verdade. Nós não podemos ceder 1 centímetro sequer. Casal, e vai até rimar, ó, é homem e mulher. Tão grave quanto essa tentativa de desconstruir esse conceito de casal é também desconstruir o conceito de casamento, óbvio, porque uma coisa vai levar a consequência para outra. A aliança entre um homem e uma mulher, firmada em compromisso, fidelidade e entrega, vem cada vez mais sendo substituído por arranjos frágeis, arranjos líquidos, moldados ao gosto das emoções instáveis do ser humano. Já não sou mais feliz, já não gosto mais de você, então vou partir para o outro. O amor, outrora, é entendido como uma ideia de entrega sacrificial, agora é confundido com um desejo passageiro, com uma conveniência emocional. É a famosa cultura do amor líquido, né? Como diz Zygmunt Bauman. Então, vivemos essa cultura que desestimula qualquer vínculo duradouro entre as pessoas. Propõe uma espécie de relacionamento que foge da dor, que foge do sofrimento, que evita o sacrifício e idolatra, sobretudo, a satisfação individual, o prazer imediato. Se o outro não me satisfaz mais, se o outro não me dá prazer como dava antes, ele é facilmente descartado. Mas o casamento bíblico é o oposto, meus irmãos, dessa fluidez superficial dos nossos tempos. O casamento bíblico, ele é uma aliança, não é um contrato que pode ser desfeito. O casamento bíblico, nós fomos chamados a um relacionamento de permanência. Não um relacionamento de experimentação. Eu vou tentar, se der certo... Não.
Deus não nos chama a nos encontrar no outro, mas Deus nos chama a nos doar ao outro. Essa é a grande verdade, esse é o grande modelo. Nessa geração que tenta desconstruir tudo o que Deus fez, nós somos desafiados a construir, a reconstruir com coragem, com graça, com verdade, o propósito de Deus real para o casamento, aquilo que Deus criou lá no Éden e viu que era bom. Esse casamento que costumava ser uma instituição pública que visava o bem comum da sociedade, e agora a ideia é promover o meu benefício próprio, promover o meu eu, os meus próprios interesses. O casamento foi dado por Deus não apenas para os cristãos, mas foi dado para toda a humanidade. É um mandamento para toda a humanidade. Qual o propósito então do casamento? Eu gosto muito da ideia de Calvino sobre o casamento, que resume bem a definição de matrimônio. Ele vai dizer que seus objetivos, como sendo uma instituição divina, que legitima a união entre um homem e uma mulher, claro, deixa claro isso, tendo como finalidades o companheirismo, a satisfação das necessidades sexuais. Veja, isso é revolucionário para a época, tá? Porque para a época que Calvino está dizendo isso, a gente está falando num contexto em que a Igreja Católica dizia que o casamento, a função do casamento era, sobretudo, gerar filhos. Não existia essa ideia de satisfação, né, sexual e geração de filhos. Essa é a definição bíblica do casamento. Companheirismo, satisfação das necessidades sexuais, sim, é um lugar onde tem que haver prazer sexual e geração de filhos. Alguns jovens estão dispostos a juntar muito dinheiro para gastar na festa do casamento, pais estão dispostos a isso, mas talvez muitos não estão para buscar a visão divina do casamento, para não se deixar ser influenciado pela visão secular, mundana, cultural dos nossos tempos de casamento. Talvez não pensa ou não vê como prioridade investir, sei lá, na compra de bons livros, em cursos para noivos de igrejas cristãs sérias, né? Infelizmente não. Quando nós olhamos para a nossa geração, para o mundo, a gente percebe que há duas grandes visões sobre o casamento. Uma é uma visão otimista, ou seja, aqueles que olham o casamento e idealizam o casamento como uma espécie, inclusive, de divindade. É aqueles que olham para o casamento como uma promessa da plenitude emocional, a plenitude da satisfação sexual, da realização pessoal. Quando eu casar, vai sim, vai ser tudo bem na minha vida. Nessa perspectiva, o casamento ele se torna uma espécie de autossatisfação. A pessoa espera que o seu cônjuge não dê trabalho. Ele espera que o seu cônjuge satisfaça todas as suas necessidades emocionais. E ele espera, inclusive, que esse cônjuge não imponha a ele tantas exigências, tantos sacrifícios, né? A verdade é que essa visão, no fundo, ela transforma o outro em um meio para alcançar a sua própria felicidade. Ele vê o outro como um meio para si mesmo. Mas como qualquer outro ídolo cultural, essa expectativa irrealista do casamento só vai levar a pessoa à frustração. Pois nenhum ser humano é capaz de cumprir perfeitamente esse papel de lhe fazer feliz. Ninguém vai conseguir fazer isso. Por outro lado, há uma visão pessimista. É aquela ideia que nós vemos muito em piadas, né? De casamento como um fardo necessário. É uma necessidade social, moral, é algo que eu suporto, né? Mas eu não aprecio, eu não me deleito. Para que as pessoas que pensam assim, o casamento é como se fosse uma prisão. É quase como uma prisão. Os otimistas, eles acabam se frustrando porque eles idolatram o casamento e eles vão perceber que o casamento não pode lhe dar aquilo que ele expectou. A outra pessoa não é capaz de dar aquilo que você desejou. Já os pessimistas, eles nunca conseguem desfrutar da plenitude do casamento porque desprezam o casamento e veem o casamento como um mal necessário, como um fardo. E essas duas visões, elas vão convergir num único ponto. Total de divórcio no Brasil em 2022, meus queridos, 420.039, representando um aumento de 8,6% em relação ao ano de 2021. Tempo médio até o divórcio, 13,8 anos. Uma redução em comparação aos 16 anos registrados em 2010.
pessoas estão vivendo menos juntas, né? O divórcio entre casais com filhos menores, 47% dos divórcios judiciais envolveram casais com filhos menores de idade. E agora, pasmem, embora a gente não tenha dados tão específicos sobre os divórcios entre evangélicos no Brasil, estudos apontam que aproximadamente 25% dos evangélicos adultos são divorciados. Proporções equivalentes àquelas observadas entre católicos e pessoas sem afiliação religiosa. Ver esse número alto de divórcios no mundo não seria espantoso para nós. Espantoso é a gente perceber que praticamente esse número é igual entre nós protestantes evangélicos. Absurdo. Porque me parece que não entendem ou não entenderam o que é o casamento segundo o Senhor. Porque diante dessa realidade do mundo, meus queridos, cada casal cristão é chamado para ser um testemunho vivo do Evangelho. Nesse mundo realmente de relacionamentos líquidos, que rejeita alianças duradouras, o casamento cristão não é movido por emoções, mas o casamento cristão é movido pelo compromisso firmado diante de Deus em aliança. Como igreja, não devemos ficar indiferentes a esses ataques da cultura ao casamento. Nós devemos responder ao mundo com igrejas fortes, famílias fortes, sólidas em amor, que permanecem firmes mesmo quando tudo ao redor desaba. Em tempos de desconstrução, a igreja de Cristo é chamada para construir, para reconstruir. E precisamos começar pelo nosso lar. Como nós podemos nos proteger dessas visões erradas do casamento e evitar as suas danosas consequências, que a pior, de fato, o ápice dela é a separação, né? Óbvio, aprendendo à luz das Escrituras qual é o casamento, ou qual a ideia de Deus sobre o casamento para nós. À luz do texto que lemos, meus queridos, primeira verdade: nunca casamos com a pessoa certa. Se você é casado, olhe para o seu cônjuge nesse momento. Olha, dá uma olhadinha para ele. Olha, ele não é a pessoa certa para você. Deu errado para tu. Mas pastor, No livro de Platão, o Banquete, que é um discurso sobre o amor, né? Pedro você vai falar melhor do que eu, mas há um diálogo interessante sobre o amor. E tem uma parte lá que o Aristófanes, ele vai oferecer uma explicação mítica e poética para esse desejo que a gente tem, né? De encontrar alguém que nos complete, de encontrar alguém para nos sentir completos, né? Então ele vai contar que no início dos tempos, os seres humanos, eles não eram como são hoje. Eles tinham 4 braços, 4 pernas, 2 caras, mas apenas uma cabeça. E aí esses seres eram muito poderosos, confiantes, e eles então desafiam os deuses, eles enfrentam os deuses. Então, como punição, o que é que Zeus faz? Que é o Deus dos deuses, né? Divide eles no meio. E aí por isso que surge aquela ideia do mito da alma gêmea. Entende? É a outra metade agora buscando encontrar aquela metade que foi perdida aí de acordo com esse mito. Mas deixa eu dizer um segredo a vocês, cá entre nós, não conto para ninguém não. E quanto mais rápido você se conformar com essa verdade, melhor será para você, para o seu casamento ou futuro casamento. É o seguinte: não procure a pessoa certa. Aprenda a amar a pessoa errada. Não procure a pessoa certa, aprenda a amar a pessoa errada. Não existe esse negócio de alma gêmea, meus irmãos. Não existe. 5:25 de Efésios, Cristo chamou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, santificá-la, a igreja pecadora, cheia de falhas, suja, moribunda. Assim somos nós. Encontrar compatibilidade é algo impossível. E sabe qual é um dos motivos, grandes motivos de separação hoje em dia? Eu sou incompatível com ele. Ah, meu Deus do céu. Não existe compatibilidade entre pecadores, meus irmãos. Somos incompatíveis. Achar que existe vai ser destrutivo e frustrante para você. Essa sua pressuposição moral, ela desconsidera algo crucial no casamento. É porque não leva em conta a possibilidade que, na verdade, você vai casar com a pessoa errada. Vai, porque não existe.
Interessante que nós nunca conhecemos de fato a pessoa com quem nós casamos. Nunca. Nós achamos que conhecemos, mas não conhecemos. A princípio nós achamos que essa pessoa é a pessoa certa, né? Mas a verdade é que com o tempo ela e você mudarão. Com o tempo, porque o casamento ele tem esse poder, o Timóteo vai falar isso, né? O casamento tem esse poder de, ele diz, nenhum outro relacionamento faz uma pessoa ser tão próxima da outra como o casamento. Veja, se nós estamos tão próximos, naturalmente nós vamos conhecer o outro como ninguém conhece, só como Deus conhece, né? Então não existe nenhum outro relacionamento que faça isso. E quando você casa com alguém, você e seu cônjuge começam a sofrer essas mudanças, que naturalmente também um casamento vai trazer, e a vida vai trazer, e não há como a gente saber quais são as mudanças que vai acontecer. Claro, física, óbvio que é natural, né? Mas outras mais. É muito complicado e é extremamente perigoso a gente casar apaixonado. É muito complicado, porque a paixão ela é cega, não é o amor que é cego, é a paixão. A paixão é inconsequente, a paixão ela despreza aquilo que ela está vendo ali como defeito ou problema na pessoa, ela despreza isso. Não, é muito perigoso casar apaixonado. A paixão dizem que tem prazo de validade, tá? Por volta de 1 ano e meio, 2 anos, né? É mais ou menos isso que a paixão passa. A paixão passa, é simples saber se a paixão passou. Quando você começa a perceber o defeito, quando aquele defeito que antes não incomodava, começa a incomodar, pronto, a paixão passou. Essa é uma boa receita, né? Aquelas coisas que pareciam pequenas e sem importância, né? Na hora da paixão, agora elas vão se tornar grandes. Você achava até bonitinho. Eu costumo dizer um negócio, mas não vou dizer aqui não. Achava até bonitinho, até cheirava, né? Mas agora passa a feder. O casamento, meus queridos, tem esse poder de aflorar o que cada um de nós temos de pior, e o outro nos conhece, e o outro vê, e o outro sabe. O casamento é um relacionamento que de fato tem esse poder de revelar a verdade. Ninguém me conhece melhor do que a minha esposa. Ninguém. E do mesmo jeito, ela, minha, ela, e você, seu marido e sua esposa ali. Então o grande desafio do casamento é a gente, ao conhecer o outro e o pior dele, amá-lo. Como amar e cuidar do desconhecido que você descobre que agora está casado? Esse é o grande desafio. É um grande desafio que infelizmente a nossa geração não está disposta a enfrentar, não está disposta a encarar. Ao longo dos anos o casamento vai passar por fases, normal, em que nós precisamos aprender a amar o indivíduo, que passa a ser até estranho, porque nós, caramba, eu nem sabia que ele era assim, eu fazia isso, né? Então, mas é isso, o desafio é amá-lo e passar a amá-lo ainda diante de todas essas revelações ruins do outro. Tim Keller diz que é aí que temos que entender que o propósito do casamento é uma amizade espiritual rumo à nova criação. A finalidade é ajuda mútua para superar pecados e defeitos e caminhar rumo à nova identidade que Deus está criando. O Deus ficou minúsculo aí, perdoe meus irmãos. Permita que seu cônjuge fale sobre o que está errado com você. Paulo diz que Jesus nos lava, nos purifica, a fim de remover manchas e imperfeições, e nos apresentar diante de Deus como uma igreja pura. A Bíblia deixa claro que nós somos pecadores, somos falhos, somos incompletos, e não é o cônjuge que vai nos completar, mas em Cristo somos santificados, somos melhorados, somos poldados, somos aperfeiçoados. Permita, meu querido, que o seu cônjuge faça isso com você. Permita que ele seja sincero, que ele tenha a abertura de olhar para você e dizer: você está errado, não é assim não, você fez isso e está errado. Permita, porque o casamento é essa construção diária, essa ajuda mútua, para fazer um ao outro crescer e amadurecer em santidade. E tudo isso, meus queridos, envolve tempo, envolve dor, sofrimento, conflito, tudo isso envolve. O problema é que
quando isso começa a surgir nos relacionamentos, quando os defeitos, os problemas começam a surgir, alguns fogem, outros se retraem, outros se reduzem, não, começa a baixar, a reduzir as expectativas de felicidade, reduz, vou simplesmente viver, eu vou ficar vegetando aqui, né? Tem uns que passam a vida brigando, culpando o outro, não, mas você não era assim. Aí chega à conclusão, sabe uma coisa, eu vou arrumar outra, eu vou arrumar outro. Que ilusão. É aquela ideia de que o melhor vai se tornar pior depois. É aquela pessoa que vive em casamentos em série, né? Tem um serial killer, né? Tem um casamento em série, né? É aquela ideia de encantamento, desilusão, rejeição e fuga. Encantamento, desilusão, rejeição e assim vive a vida toda, tentando encontrar a alma gêmea, mas não vai encontrar, meus queridos. O cristão é diferente, ele não foge, ele entende o que é o casamento, o propósito do casamento, ele ajuda um ao outro a aflorar o que ele tem de melhor, ele entende que o casamento é essa construção, está em processo, claro, com a ajuda de Deus, óbvio, mas ele não foge diante da crise, ele não foge diante dos problemas, ele não foge, ele não é covarde. O mundo sim, nós não. Primeira verdade, você nunca casa com a pessoa certa. Tudo certo, né? Segunda, o casamento não é sobre você nem sobre mim, o casamento é sobre Deus. O casamento vai se acabar, viu? Vai se acabar, aproveita, vai se acabar, ou você morrendo, né? Isso é óbvio, ou Cristo vindo. Mateus 22, 30, Jesus diz, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como anjos no céu. O casamento é uma dádiva de Deus, mas é temporária. Nós não sabemos muitos detalhes sobre como é que se dará esses relacionamentos na vida por vir, né? Mas na dúvida, aproveite o casamento que você tem, apesar dos pesares, porque há uma grande possibilidade de na ressurreição, na glória, novos céus, nova terra, você não estar mais casado, viu, Rutinho? Não vai estar mais casado. Osvaldo, não vai estar mais casado com Cida, aproveita Cida. Cida, aproveita ele. Então, porque Deus criou, se é algo temporário, Deus foi o primeiro a celebrar o casamento, porque Ele criou algo que Ele sabia que um dia acabará. Eis a resposta, Efésios 5,32, este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Toda vez que Paulo via um casamento sendo celebrado, ele ficava tomado por espanto, não pela beleza da noiva, não pela festa em si, não, mas porque ele entendeu que o casamento tinha um grande significado. Deus criou o casamento de forma temporária e terrena, mas para apontar para outra realidade, como uma parábola que aponta para o casamento celestial entre Cristo e a igreja, um casamento celestial e eterno. Então, o casamento, então, é para a glória de Deus, é uma parábola que nos ensina sobre o relacionamento de Cristo e sua igreja. Piper diz, John Piper, se você pensa em casar, case para a glória de Deus, porque não é nada sobre mim, não é nada sobre você, é tudo sobre Deus. E saber disso e viver essa verdade, meus queridos, vai resolver muitos problemas na nossa vida, no nosso coração, no nosso casamento. Vai resolver o problema de colocar o casamento como ídolo, o problema da adoração, porque muitos entram no casamento com essa expectativa, né, de sobrecarregar o cônjuge, como se o cônjuge fosse o Messias na sua vida, que vai resolver todos os seus problemas. Eis um grande erro. O outro jamais é preencher o vazio da sua alma, o outro jamais vai dar satisfação para a sua existência, porque somente Cristo pode dar. Por outro lado, alguns dizem que você casa para fazer o outro feliz. Não. A gente não pode, de maneira alguma, achar que o outro vai me satisfazer, da mesma maneira que eu não posso achar que eu vou satisfazer o outro, que eu vou fazer o outro feliz. É muito peso, é muita responsabilidade. Não podemos colocar essa carga no outro, e muito menos em nós mesmos, porque não temos essa capacidade. O seu cônjuge não é o seu salvador, e você não é também o dele. Muitas vezes nós olhamos demais para as pessoas erradas e de menos para a pessoa certa. Olhamos demais para os defeitos dos outros, para as virtudes dos outros, mas muito mal olhamos para o próprio Deus, para o que Deus espera de nós. Viver e lembrar que o casamento é para a glória de Deus.
deve fazer com que eu e você entenda que não é sobre nós, de que o nosso casamento deve existir para a glória dele, deve fazer o que eu dê o meu melhor para o meu casamento, não é porque o meu cônjuge merece, porque às vezes dá vontade de matar. Eu nunca tive vontade não, eu falei só para ver a reação de vocês, para ver quem já teve, entendeu? Pela reação aqui, entende? Não é porque o outro merece, claro que não. Quando eu entendo que meu casamento é para a glória de Deus, todas as vezes que eu senti vontade de abandonar a minha esposa, quando eu senti vontade de trair a minha esposa, quando eu senti vontade de dar aquela olhadinha na pornografia, eu vou lembrar, não é sobre mim, é sobre Deus, Deus que refletir isso na minha vida. Se o casamento é para a glória de Deus, logo ele deve ser indissolúvel, até que a morte nos separe. Cumpra o que você prometeu diante de Deus, homem. Cumpra, mulher. Cumpra e olhe para o modelo de Cristo. Cristo jamais abandonou a sua igreja, nem vai abandonar. Um homem que sabe que o casamento é uma metáfora da união de Cristo com a igreja, ele sabe que não pode abandonar a sua esposa, assim como a sua esposa, óbvio, não pode largar o seu marido. Claro, meus queridos, óbvio que a união entre nós não é perfeita, tanto quanto é Cristo e a igreja, óbvio, e por isso, infelizmente, ainda haverá divórcio, por causa da dureza do coração do homem, mas nós devemos nos esforçar diariamente, para promover a unidade do nosso casamento, promover a paz, a união, e que a separação não passe na nossa cabeça, e se passar, lembre, não é sobre mim, eu tenho uma responsabilidade de apontar para o mundo. Não, que não existe casamento perfeito, não existe, mas aquilo que couber a mim, independente de mim, eu vou me esforçar para apontar para o mundo, que o meu casamento seja um modelo daquele amor de Cristo pela igreja, seja um modelo da fidelidade de Cristo para com a igreja. É isso, meus irmãos. Pergunte-se, se você é casado, o que você tem feito para proteger a sua aliança? O que você tem feito para proteger a sua aliança? Quais práticas você pode adotar ou retomar para fortalecer o vínculo com o seu cônjuge? Aquilo que vocês faziam, que vocês não fazem mais. E muitas vezes não precisa de muita coisa para isso. Eu me lembro como Magali às vezes me cobrava. Eu só queria ir na praça comer um churros. Não é muita coisa. O que é que vocês perderam no caminho? Por que vocês se perderam no caminho? Analisa, volta, recomeça, só não para, o que é que precisa ser refeito? Pergunte-se, estou buscando alguém que atenda aos meus desejos, ou alguém que eu possa amar como Cristo amou? Pergunta extremamente importante. Terceira e última verdade, o casamento requer satisfação mútua por meio do sacrifício mútuo. Efésios 5:31, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Uma verdade extraordinariamente grande e profunda é que o Espírito Santo revelou aqui a Paulo, né, esse mistério. Claro, quando a gente fala de mistério, dá uma ideia de segredo, né? Mas aqui não é um conhecimento esotérico, não é um conhecimento somente que alguns possuem ou tiveram um acesso especial, não, mas é uma verdade que Deus revela por meio do seu Santo Espírito. E qual é o segredo do casamento, meus queridos? Paulo diz, eu refiro-me a Cristo e à igreja, aquilo que eu tinha falado anteriormente. Efésios 5:25, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. O segredo de um casamento transformado não está simplesmente em técnicas de convivência ou sentimentos intensos. Enquanto eu amar, enquanto eu sentir meu coração palpitar, mas na mensagem central do Evangelho, o chamado para amar com sacrifício. Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Nós vamos voltar esse texto em outro sermão para explorar um outro aspecto. Mas aqui eu quero trazer para esse aspecto do casamento de forma geral. Porque a analogia aqui é Cristo e a igreja. O amor de Cristo pela igreja. O modelo a ser seguido é o que Jesus
está nos mostrando aqui, de que ele abriu mão da sua glória, que abriu mão do seu conforto, abriu mão do seu poder, tornando-se servo. Por amor a quem? A sua noiva, a sua igreja. E ele se entregou aqui completamente, entregou até a morte, para nos unir a ele. Esse é o modelo de amor do casamento. Não é sobre exigir direitos, mas é simplesmente abrir mão, às vezes, de alguns deles, em favor do outro, em favor do casamento, em favor do casal, em favor da família. Timóteo Keller diz que o casamento é uma relação de pacto, não de consumo. Diz ele, não diz eu te amo enquanto você me faz feliz, mas eu me comprometo com você, mesmo quando isso me custar. Eu me comprometo com você, mesmo quando isso me custar. Vai ter momentos no nosso casamento, Tim Keller diz isso também, que nós vamos ter que amar pelo outro. Porque casamentos são fases. E vai ter momentos em que um está mais frágil, mais fraco. E a gente vai ter que amar por ele. Senão não vai, senão não anda, senão não sai de lugar. Nós vivemos numa cultura que coloca essa ideia de liberdade individual, de autonomia, como os maiores bens a serem protegidos e vividos. Mas o casamento não é sobre isso. O casamento exige exatamente o oposto a isso. Exige que nós abramos mão do controle absoluto sobre as nossas vidas, para nos unirmos ao outro em um amor que serve, que se sacrifica e que permanece. Permanece. No casamento cristão, nós perdemos um pouco de nós mesmos para encontrar algo maior, que é a beleza da união que reflete o amor de Cristo pela igreja. Paulo entendeu isso, meus queridos. E quando Deus criou o primeiro casamento, já estava pensando em Cristo e a sua igreja. Esse é um dos grandes propósitos de Deus ao criar o casamento, retratar a relação de Cristo e o seu povo redimido para sempre. O casamento só vai funcionar à medida que a gente se aproximar desse modelo de amor abnegado de Deus em Cristo Jesus. O propósito do casamento é negar os seus interesses pessoais em favor da família, ou reivindicá-lo em favor da realização pessoal. Qual o propósito? É abrir mão em nome do bem do casamento, da família, ou não? Eu tenho direitos. A resposta vocês sabem. Então coloque em prática, meu irmão. Coloque em prática, minha irmã. A resposta a gente sabe. Muitas vezes o que nos falta é viver isso de verdade. E não é fácil. Claro que não é fácil. Eu acabei de dizer, meu casamento não é perfeito. O tratamento do reverendo Cláudio também não é. Mas nós temos que nos esforçar diligentemente para que isso seja vivido diariamente em nossas vidas. O ensino cristão nos oferece uma escolha não nos oferece uma escolha entre satisfação e sacrifício. Não é aquela ideia, ou eu vou ter satisfação, ou eu vou ter sacrifício. Não, mas sim a satisfação mútua por meio do sacrifício mútuo. Os dois se satisfazendo, os dois se sacrificando. O casamento é penoso, eu sei, mas é maravilhoso, meus irmãos, porque foi Deus que criou. Ele reflete o Evangelho, que também é assim. Porque veja só, o Evangelho diz, nós somos mais pecadores e falhos do que jamais ousamos imaginar. Estes somos nós. E no entanto, o mesmo Evangelho diz, somos os mais amados e aceitos em Jesus Cristo do que jamais ousamos almejar. Esse é o Evangelho. Deus nos ama em Cristo Jesus, apesar de sermos quem nós somos. Por isso que o casamento ele está alicerçado na graça. Veja só, pela graça Cristo vai em busca da noiva. Pela graça Cristo toma a noiva para si. Pela graça sustenta e pela graça Ele aperfeiçoa. Nós não merecemos nada disso. O que nós merecemos é o juízo de Deus. Mas é tudo pela graça. É a graça que capacita os maridos e esposas a serem fiéis à sua aliança, aos seus votos diante do Senhor ditos. É a graça que nos capacita a perdoar. É a graça que nos capacita a tratar o outro, mesmo sem ele merecer aquele tratamento. É a graça que nos capacita a suportar os pecados cometidos contra nós. É a graça que nos ajuda e nos capacita a perdoar.
É a graça que nos capacita a nos sacrificar pelo bem do casamento, pelo bem da família. Essa graça, ela não apenas é a capacidade de nos fazer retribuir o mal com um bem, mas essa graça também nos capacita a não fazer o mal. A graça faz você querer mudar, meus queridos, para a glória de Cristo. Não é porque Ele merece. Você não vai mudar porque o outro merece. Você vai mudar porque o casamento é para a glória de Deus. Não é sobre você. Não é sobre o seu cônjuge merecer ou não. Não pense assim, o que é que meu cônjuge tem que mudar? Não, pense assim, o que é que eu tenho que mudar? O que é que eu preciso mudar para refletir essa união de Cristo e a igreja no meu casamento? Porque por meio do Evangelho agora, a nossa referência não é mais as referências do mundo. A nossa referência agora é o Cristo e a igreja. É essa referência para o meu casamento. Não é o que o mundo está desconstruindo ou falando, não. O modelo quem dá é Deus. E Deus nos dá um modelo aqui que nós devemos seguir. Como o filme História de um Casamento mostra, as pessoas sabem muitas vezes começar muito bem os relacionamentos, com beleza, com paixão, mas infelizmente não sabem continuar com fidelidade. O que é que falta? Aliança, compromisso, entrega, amor que se sacrifica. O que Deus quer para o casamento é algo muito mais profundo do que um romance passageiro. Ele quer um reflexo do amor de Cristo para com a sua igreja. O que mais choca no filme, e é um filme triste, né? Não vou contar o final não, tá? Porque é um filme... Não, é de 2006 eu acho. Então eu vou contar o final. É um filme triste, eles não voltam, eles se reparam. É um filme triste. Não, a gente fica na expectativa de que... Interessante, que até a última cena a gente diz, pronto, agora vai voltar. Não volta. É um filme sobre como é danoso a separação. Ele presta um serviço muito bacana, aquele filme. Porque ele mostra como é danoso. Como é um processo doloroso. Os advogados brigando, fazendo a cabeça de um outro, para tomar o máximo que puder do outro, né? E aquilo ali, e aquela história começou tão bonita, né? Tá se somando naquilo. O que falta, meus queridos? Amor que se sacrifica. O que Deus quer para o casamento é muito mais do que esse amor do início, essa paixão passageira. Ele quer muito mais. E o que mais choca para mim não é só o divórcio em si, mas é justamente isso, é esse contraste, né, que parece, embora o filme não mostre muito, mas pela carta inicial a gente percebe que no início era diferente. Havia um amor, havia uma paixão, um amor sincero, que se transforma depois em desgaste, se transforma em mágoa, se transforma em distanciamento. O filme começa com duas cartas belíssimas, como eu falei, né, descrevendo o que eles admiravam um no outro, mas essas cartas nunca foram lidas por eles. Nunca um leu para o outro essa carta. Por quê? Por causa do orgulho, por causa da mágoa, por causa da dor, por causa da incapacidade de sacrificarem, por causa da falta de amor. Mas há uma cena final que é interessante, talvez uma das mais emocionantes do filme. O filho dele está lendo a carta da mãe, que a mãe escreveu falando sobre o pai, né? Ele vai visitar o filho está na casa da mãe. Quando ele entra no quarto, ele vê o filho lendo. E ele para e olha e diz, caramba, ele percebe que ele estava lendo uma carta, né? E ele chega lá, e os dois começam a ler essa carta juntos, e ele percebe que a carta era aquela que a Nicole tinha escrito para ele, né? E tem uma parte interessante, que é a parte que ele se emociona, quando ela diz assim, no final da carta ela diz, eu nunca vou deixar de amá-lo, apesar de não fazer mais sentido. E aí ele chora, até printei aí a imagem. Me parece que ainda há amor ali, mas o amor que chegou tarde. Um amor sem aliança, um amor sem cruz, um amor sem perdão. Essa não é a história que Deus quer contar no seu casamento, meu irmão e minha irmã. Não, a história de Cristo com a sua noiva é diferente. A igreja também falhou. A igreja foi rebelde, teimosa, mas ele não desistiu dela. Ele não ficou esperando uma carta de volta. Ele escreveu a sua aliança com sangue. Ele não fugiu do sofrimento. Ele se entregou na cruz. Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. É um verdadeiro amor que não foge diante da dor, que não foge diante do problema, que não foge diante da angústia, mas ele caminha até o Calvário
Ele morre, e se for preciso, para que a aliança permaneça viva. Você quer um casamento assim, meus queridos? Você quer um amor que não desiste, um amor que perdoa, um amor que luta até o fim, um amor que não se entrega, um amor que não desiste de maneira alguma? Olhe para a cruz, aprenda com Jesus. Ele não escreveu uma história de um casamento fracassado, mas de um amor eterno que vence a morte. O casamento é uma aliança sagrada, não é um contrato conveniente. Não, um contrato pode ser quebrado se uma das partes falhar, está lá no contrato, pode ser quebrado. Mas uma aliança é mantida mesmo quando há falhas, porque ela foi firmada diante de Deus. Jesus não desiste da sua igreja quando ela falha. Então, maridos, esposas, reflitam essa fidelidade de Deus para com você, para com a igreja. Pergunta: você tem tratado o seu casamento como contrato ou como aliança? Você está mais preocupado com seus direitos ou com seus votos? Pare de esperar que seu cônjuge seja seu salvador, ele não será. Só Jesus é o nosso salvador. Só Ele satisfaz o nosso coração, só Ele preenche o vazio da nossa alma. Um casamento cristão não é sobre como eu me sinto, mas sobre como eu me entrego. Deus nos chama a amar como Cristo, com graça, compromisso e sacrifício. Em Cristo, o casamento pode ser restaurado, fortalecido, guiado pela palavra e sustentado pela cruz. Você precisa restaurar a sua aliança hoje, meu irmão, minha irmã. Você precisa perdoar, perdoe, confessar, confesse, recomeçar, recomece, mas não desista. Se seu casamento está em crise, busque aconselhamento cristão, busque, converse com irmãos mais experientes, busque o pastor, antes de considerar qualquer separação. Reconheça que a dor, ela acontece no processo, mas ela não invalida o processo, ela não invalida o casamento, e às vezes ela vai inclusive ser um catalisador da cura. Quantas crises, quem é casado aqui não já passou, assim como eu já passei, e as crises sendo passadas melhoram, fortalecem, porque as crises não são dadas para que haja a separação, mas para que haja maturidade, não para destruir, mas para fortalecer, para gerar aprendizado, para gerar crescimento mútuo. Se você é solteiro, solteira, ore para que Deus prepare seu coração, não apenas para encontrar alguém, mas para ser alguém preparado para amar, com responsabilidade, com compromisso, com fidelidade, com sacrifício. Aprendam o que é o amor verdadeiro antes de dizer sim. Que Deus nos ajude, meus queridos, a fortalecer o nosso casamento, tendo como base o amor de Deus e não os nossos sentimentos corrompidos. Pois o amor de Deus nunca se acaba, apesar de nós, Ele insiste em nos amar. Vamos ficar de pé? Vamos cantar essa canção, meus queridos. Se quiser, pode fazer a declaração para o seu cônjuge durante a canção, olhar para ele no refrão aí da canção. Mas também esse é um amor que Deus nos ama. Essa canção fala do amor que Deus nos ama. Não é de Roberto Carlos não, viu? Não é aquela... Eu tenho tanto pra te... Não é ela não. Canta aí, Davi, vai. Sem palavras, que chega sem medo, que não se acaba. Deus abençoe todo esse amor, que seja lindo
amo você, amo você. Senhor Deus, nós sabemos que esse amor, Senhor, o Senhor sente por nós, apesar de nós. O Senhor continua nos amando, mesmo assim, sendo falhos como somos. Mas que esse amor que o Senhor nos ama jamais deve gerar em nós acomodação, mas que deve gerar em nós desejo de fazer a Tua vontade, de Te agradar, Senhor. Assim também nós devemos fazer no nosso casamento, amar o outro apesar de, para refletir esse amor que o Senhor nos ama, Senhor. Que possamos nos doar cada vez mais para a nossa família, para o nosso casamento, fazer sacrifícios em nome de um bem maior, deixar muitas vezes, Senhor, algumas ideias, Senhor, de individualidade, de autonomia, em nome da comunhão, em nome da paz, em nome da harmonia, ó Pai. Que os nossos casamentos possam refletir de fato o amor de Cristo, o relacionamento de Cristo com a igreja, Senhor. Não somos perfeitos, não seremos perfeitos, mas o Senhor possa nos ajudar a cada dia, Senhor, ficarmos cada vez mais parecidos com Cristo e a sua igreja, e esse amor que é verdadeiro possa se refletir em nossos corações e na nossa vida, Senhor, para a glória do Teu santo nome, porque não é sobre nós, é sobre Ti, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Amor verdadeiro, amor que acalma, que bate no peito, preenche a falta. Deus abençoe todo esse amor. Seja lindo em meu coração, porque em mim eu sei, amo você. Você. Amém. Glória a Deus. Reverendo Cláudio.